paz de Cristo esteja em nossos corações. Como a gente tem agora um sentimento, né, de amor por aquele que foi o cantor, né, da Boa Nova, que foi o nosso querido Divaldo, que nos deixou há pouco e retornou à pátria espiritual. Ele pôde deixar um manancial de conhecimento para todos nós, através das suas palavras, através das suas palestras, que hoje nós podemos encontrar no YouTube, na página da Mansão do Caminho, e entender, de uma certa forma, qual é a proposta do Espiritismo na Terra. Mas o mais importante de tudo é que quando o Divaldo traça o raciocínio das suas palestras, ele levava ao conhecimento de uma forma geral, da ciência, da filosofia, das religiões, porque ele tinha como objetivo, na sua missão, atingir outras almas, outros corações, que muitas vezes precisavam desses conceitos para trabalhar. Mas quando nós estamos na casa espírita, já frequentando há algum tempo, nos servem essas mensagens. Mas o mais importante é que a gente precisa nos aprofundar nos conceitos da doutrina espírita. Até porque nós não somos espíritas, como diz numa mensagem no livro Espírito de Verdade, de Irmão Costa, recebida pelo Chico, que nós somos espíritas pela primeira vez. Então a grande maioria de nós estamos chegando na doutrina espírita pela primeira vez. Pelo nosso processo reencarnatório e pela educação judaico-cristã, nós tivemos ligações a várias crenças, desde que o mundo é mundo, porque nós já reencarnamos em diversas situações. Mas a grande maioria de nós, agora, estamos tendo contato pela primeira vez, ou seja, estamos na primeira geração de espíritas, de pessoas que começaram a ter o conceito espírita e começaram então a identificar no conceito espírita um pouco diferente dos conceitos religiosos de outras crenças. Só que nós encontramos no momento atual diversas posições, principalmente nós que aí estamos navegando nas redes, vários conceitos, várias ideias, teorias surgem a cada momento, cada um fala um detalhe, cada um diz alguma coisa, e agora reproduzindo até algumas mensagens apócrifas, dita, recebida, né? E dita ser do Divaldo, e a própria Mansão do Caminho está dizendo que não é, e muitas vezes as pessoas divulgam isso. Mas o que importa para nós é entender que a proposta da doutrina espírita está na base do conhecimento que Jesus deixou para todos nós. E nesse poema imorredouro para nós, que é as Bem-aventuranças, ele vai trazer justamente a ação nossa na Terra. E como a gente não costuma, muitas vezes, se debruçar sobre as Bem-aventuranças, hoje eu resolvi trazer alguns conceitos para poder trabalhar essa visão das Bem-aventuranças na doutrina espírita. Então, a Joana de Ângeles, numa obra publicada por Divaldo há pouco tempo, que é Vidas Vazias, há uma mensagem, a mensagem 18, que ela diz mais ou menos o seguinte: Jesus exaltou a ternura e, na incomparável canção das Bem-aventuranças, ofereceu o mais expressivo legado de beleza, de vida que se conhece. Então, se hoje nós queremos verificar nessas mensagens das Bem-aventuranças qual é o significado ampliado dela, qual é o significado que nos toca de perto, aonde podemos fazer um raciocínio, que a doutrina espírita é uma doutrina de lógica, de pensamento, de raciocínio, de análise, nós precisamos então verificar. E aí eu me preocupei, eu falei, meu Deus, como é que o Kardec tratou sobre esse assunto no Evangelho segundo o Espiritismo? E aí quando eu comecei a procurar as Bem-aventuranças, eu falei, mas ele só botou 5. E são 8, que na realidade Mateus registra 8, Lucas registra algumas, que também se referem às mesmas de Mateus, mas Mateus coloca 8, e a Joana de Ângeles nessa mensagem ela se refere a 8. E aí eu falei, não, peraí, eu acho que eu já li o Evangelho algumas vezes, né? Porque eu sou espírita desde os 14 anos de idade, hoje eu tenho 25, né? Dá para parecer, né? Então, eu fui analisar e eu falei, meu Deus, aonde é que está? E aí eu peguei o Evangelho e fiquei analisando. E foi interessante,
E a Joana diz ainda mais nessa mensagem 18, a seguinte frase, que eu pensei só duas mensagens que servem para a nossa reflexão na noite de hoje. Jesus demonstrou que o amor é a força mais poderosa do universo, porque sendo a manifestação do Pai, é a alma da vida e a vida do ser. É interessante que, ao colocar ela como o amor é a força mais poderosa do universo, eu assisti numa das palestras do Divaldo, ele, como um sábio que é, ele se refere às cartas que Einstein deixou para sua filha, mais de 25 mil cartas que ele escreveu para sua filha. E quando Einstein morre, ele deixou para que ela depois publicasse ou levasse ao museu, que ele foi levado depois, anos depois. E uma das cartas, ele vai falar a respeito da teoria da relatividade, tudo que ele fez, e ele vai dizer então que existem 4 forças no universo. As forças da gravitacional, a força das questões do magnetismo e 2 forças ligadas às forças das energias atômicas, basicamente, fraca e forte. Mas na carta, ele então escreve para ela, eu vou revelar mais uma outra força, que talvez os meus amigos cientistas vão me ridicularizar. Existe uma força maior de todas, que é a força do amor. Então vejo que até o próprio cientista, dentro do cabedal de conhecimento, ele identificou isso. E eu achei interessante que a Joana, então, ela traz essa informação. E aí nós vamos entender por que é a força do amor, é o elemento principal, é a força divina, é a força maior em todo o universo, baseado na proposta de Jesus, quando ele trata sobre as bem-aventuranças. E olha só que interessante, quando Allan Kardec registrou no Evangelho as bem-aventuranças, ele vai registrar mais ou menos assim: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele vai também registrar: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Que também está no capítulo 5. Aí eu comecei a entender por que isso só tinha 4, 5 capítulos falando sobre as bem-aventuranças no Evangelho. E ele vai dizer então que bem-aventurados os que são perseguidos por amor à justiça. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Que também está no capítulo 5. Então foi daí que eu percebi. E aí quando eu chego no capítulo 5, a surpresa maior é que o título do capítulo não é nenhuma dessas bem-aventuranças. Allan Kardec registrou como bem-aventurado os aflitos, que é o capítulo 5, justamente, que ele vai tratar sobre as aflições. Ele então vai explicar sobre isso. E é interessante que nós vamos ter aqui os que choram, que vão ser consolados, os que têm fome e sede de justiça, e aí nós temos alguns fatos aí na nossa existência, serão fartos. Então por que serão fartos, né? Os que são perseguidos por amor à justiça, que o reino dos céus lhe pertence. E aí o codificador, então, no capítulo 5, ele vai trazer 2 áreas de conhecimento importantíssimas. Primeiro, uma análise dele. Ele sempre faz isso no Evangelho. Ele analisa a questão apresentada, ele traz as bem-aventuranças registradas pelos evangelistas, que está na Bíblia, e depois ele faz uma análise. E nesta análise, por isso que é importante que nós que estamos frequentando a doutrina espírita, vamos compulsar a obra, mas analisando o que nos cabe de perto ao ler essas questões. Quando a gente vai lá no Evangelho estudar sobre a justiça das aflições, por que acontecem as aflições? Existe um motivo, existe uma justiça para isso. Talvez a gente não entenda agora, não perceba por quê, mas os motivos das dores que tem na Terra, conosco, com os nossos entes queridos, com os nossos parentes, de uma forma geral, no mundo inteiro. Ele vai falar ali das causas atuais das aflições e das causas anteriores. Há problemas que acontecem devido às nossas ações nessa existência. E há causas anteriores das aflições, que muitas vezes a gente não consegue modificar. E nesse capítulo também, ele vai tratar motivos de resignação
O esquecimento do passado, nessa mensagem sobre o esquecimento do passado, é tão interessante que ele vai dizer o seguinte, que nós podemos saber duas situações, qual é a nossa situação na Terra. Dois elementos, estrutura psíquica nossa, que a psicologia pode utilizar. Duas situações psíquicas. Uma, a voz da consciência. Porque a voz da consciência sempre vai nos falar aquilo que nós precisamos ajustar ou melhorar. Então, muitas das vezes, quando vamos tomar uma atitude, alguma coisa nos fala, talvez a gente não dê muita atenção, mas diz, olha, não vai por aí. E a outra situação é as tendências instintivas. Então, se nós queremos saber o que nós fomos na vida passada, basta a gente ver, analisar as nossas tendências instintivas. Porque muitas vezes a gente quer fazer terapia de vida passada, regressão de memória. Eu quero saber o que eu fui no passado. Tem um material excelente a psiquiatria, a psicologia. Mas muitas das vezes nós mesmos podemos fazer esse processo. Pelas tendências instintivas. Ou seja, aquilo que de uma certa forma nós vemos repetindo como comportamento, gerou uma tendência instintiva. E diz nessa mensagem, é aí que nós devemos prestar atenção para poder fazer que modifique esse tipo de comportamento. E a voz da consciência? A voz da consciência nada mais é do que antes de reencarnar, aquelas almas que gostam de nós, os nossos entes queridos, os nossos parentes, por exemplo, muitos de nós já temos alguns entes queridos que já partiram para o plano espiritual. Uns mais esclarecidos, outros menos, um avô, uma avó, um bisavô, algo parecido, que de uma certa forma está ligado às nossas estruturas da vida pessoal. E muitas das vezes eles investem para que nós, ao reencarnar, possamos ter na Terra alguma lembrança do que nós precisamos ajustar. E o nosso anjo de guarda, o nosso espíritos mais evoluídos, são espíritos bondosos, que está em nosso lado pela vontade divina. E é interessante que quando a gente vai reencarnar, ele passa para nós toda a nossa situação, ao planejamento do nosso perispírito, o corpo que nós vamos habitar, a estrutura social, emocional, as características psíquicas das quais nós vamos ter que vivenciá-las e superá-las, tudo isso. Só que isso fica como um vórtice psíquico em nossa consciência e é nos lembrado no momento que nós precisamos. Mas a gente está no dia a dia, corre, a gente muitas vezes não presta atenção. Mas quando eu estudo, lá no capítulo 5, eu vou entender isso aqui. Motivo de resignação, e aí ele vai tratar de um assunto sobre suicídio e loucura, que muitas vezes acontece das pessoas não aguentarem cometer o ato do suicídio. E o que acontece com aquele que comete esse ato? E principalmente a loucura, o que desorganiza a questão psíquica do ser, levando a um estado deplorável desse distúrbio psíquico. Aí nós vemos duas situações. A primeira é o Kardec fazendo essa análise, pelo conhecimento que os espíritos apresentaram para ele. E o mais interessante é que depois ele reúne várias mensagens dos espíritos. Então tem a instrução dos espíritos. Vejam, agora não é mais o codificador que está falando, são os espíritos. Aí cada mensagem dessa é assinada por um espírito, porque vários espíritos deram comunicações. Aí vai falar sobre o bem e o mal sofrer, o mal e o remédio, perda de pessoas amadas, morte prematuras, né? A desgraça real, a melancolia, que hoje nós conhecemos como o estado depressivo, né? Aí tem as provas voluntárias, o verdadeiro silício. Será lícito abreviar a vida de um doente, ou seja, a eutanásia, sacrifício à própria vida, proveito dos sofrimentos para outrem. Então veja que a doutrina espírita tem um material para a gente analisar as situações que estão ocorrendo no mundo e conosco. Ao fazer essa análise, eu vou começar a entender então o que? Essas três bem-aventuranças apresentadas por Jesus. Então está ali, ó. As três bem-aventuranças, elas são amplamente estudadas e aprofundadas no capítulo 5. Depois, ele vai falar, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, que é estruturado no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, com a mesma característica. Veja que aí Allan Kardec vai trazer bem-aventurados
bem-aventurados os pobres de espírito, no Evangelho do Espiritismo, e ele vai trazer então o que se deve entender por pobre de espírito. Então não é pobre aquele que não tem recurso material, pobre é aquele que é humilde, né? Ele vai trazer então aquele que se eleva será rebaixado, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. E também ele traz duas instruções dos espíritos: o orgulho e a humildade, e a missão do homem inteligente na terra. Então, mostrando que muitas vezes a inteligência que nós desenvolvemos é como se fosse um lavrador que, ao cultivar a terra, e chegando o dono da terra, ele pega a enxada e utiliza a enxada para ferir o dono da terra. A inteligência é como se fosse isso. À medida que nós nos formamos, temos as qualificações profissionais, as qualificações acadêmicas, o conhecimento sobre as questões do mundo, da vida, da ciência, da filosofia, do conhecimento geral, quando nós utilizamos esses conhecimentos para prejudicar, para criar dificuldades, é como se nós estivéssemos indo contra as leis divinas, contra os conhecimentos das leis divinas, que são leis naturais, cujo amor é a fonte verdadeira de tudo que existe. Então a inteligência, a missão do homem inteligente é fazer que amplie, auxilie, faça que cresça ainda mais todas as situações que nós possamos imaginar. Não criar dificuldades, mas fazer que todos. Nesse capítulo, interessante que Allan Kardec, ao tratar desse assunto sobre orgulho e a humildade, ele vai mostrar então, se referindo lá à parte do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 12 da terceira parte das leis morais, falando assim: a origem de todos os vícios, o orgulho e o egoísmo. Então, aonde está a origem de todos os vícios? No orgulho e no egoísmo. E a origem de todas as virtudes está na abnegação, o ato de se abnegar e fazer o bem ao próximo. Então, vejo que tudo está ligado ao nosso comportamento, à nossa ação, de acordo com aquilo que nós trazemos como filhos de Deus que somos. Aí ele vai trazer de novo: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então vejo que cada situação tem uma postura, uma posição. Então nós vamos ter consolo se choramos. Então, se eu choro pelo ente querido, se eu choro pela vida que eu passo, se eu choro por causa de uma doença, se eu choro por uma dificuldade que está me acontecendo, eu vou ser consolado quando eu entendo os motivos pelo qual eu estou passando. Então veja que a posição é sempre do entendimento. Então eu tenho consolo porque eu compreendi, não porque alguém me disse: olha, tu está sofrendo porque é a vontade divina. Já não explica mais isso. Uma mãe que perde um ente querido, uma criança, um filho muito pequeno, como é que se explica isso? Por que a gente conversa e fala assim: por que Deus levou meu filho? Se quando eu estudo, eu entendo os motivos, sabendo que aquele que reencarnou ali e viveu pouco tempo, ele é um espírito imortal. Apenas o corpo deixou de viver. Mas para que eu possa entender e aceitar, é difícil. Mas é preciso que eu entenda que há motivos para que as coisas ocorram. Há todo um processo de ajuste que nós vamos aprendendo. E aí eu tenho aqui, em relação à justiça, seremos fartos. Em relação às questões da perseguição da justiça, é o reino de Deus, ou seja, aquilo que nós sofremos, com certeza terá um motivo. Se nós pegarmos as obras, por exemplo, de Emmanuel, principalmente os romances de Emmanuel, há 2000 anos, Ave Cristo, né? Várias obras dele, Renúncia, ele vai retratar a ação dos cristãos daquela época, na época de Jesus, quando eles eram levados para as arenas, quando eles eram trucidados pelas feras, quando eram queimados pelas fogueiras. E ao sair do corpo, esses espíritos, ao serem trucidados por uma fera, por exemplo, com a batata de um leão, aquela área aonde gerou a morte dele, no perispírito, ela parecia luminosa no mundo espiritual. Quando aqueles que foram queimados pelas labaredas, justamente aquelas áreas eram, de uma certa forma, brilhosas no mundo espiritual, que foi o sacrifício. E naquela época o sacrifício era a própria vida. Hoje o
o nosso sacrifício não é a vida, é as nossas questões morais, é a nossa mudança interior, é essa fogueira interna, ou esse leão interno que está nos devorando, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Então vejo que a mudança, ela existe, o mundo evolui, mas nós continuamos nesse processo de ajuste perante as leis divinas, entendendo que nós somos herdeiros de nós mesmos. Aquilo que nós deixamos de fazer, nós vamos ter que ajustar em cada momento, em cada etapa. Há uma história muito interessante narrada por Victor Hugo no livro Arte da Ascensão. Victor Hugo foi um grande escritor francês e ele teve um trabalho gigantesco nas obras, escrevendo as obras junto com o nosso Divaldo, e ele narra nas suas obras, tem lá Diamantes Fatídicos, Arte da Ascensão e tantos outros, mas nesse livro Arte da Ascensão ele vai narrar que num dado momento, quando o Espiritismo estava sendo criado na França e precisava ser transladado da França para o Brasil, Ismael foi até São Luís, que é o mentor espiritual da França, e disse a ele que o Espiritismo viria para o Brasil. Porque o Brasil foi uma terra, um local preparado pelos Espíritos para que as almas que tinham dificuldades morais no mundo inteiro começassem a reencarnar aqui. Então a gente que reencarnou aqui não é tão bom assim, né? Então o pessoal precisava dar uma arrumadinha. E naquele período, principalmente ali, pós-Revolução Francesa, principalmente depois que a doutrina espírita começa a surgir, que ela surge no meado do século XIX, passando um tempo depois, ela precisava ser transladada da França para cá. Ismael então foi falar com São Luís, que era o mentor espiritual da França, e disse para ele: olha, o nosso Senhor Jesus Cristo disse que a árvore do Evangelho, o Consolador prometido, ela vai ser transladado para o Brasil. E o São Luís falou assim: não faz isso. Porque ele via, São Luís via na psicosfera da França, as almas que estavam se engalfinhando umas às outras, pelo ódio, pelo rancor, pela vingança. Desde a morte de São Bartolomeu, de 1572, aonde mataram mais de 3.000 protestantes, aqueles que seguiam o catolicismo, e jogaram no Rio Sena. Aqueles espíritos que também participaram da Revolução Francesa e levaram milhares à guilhotina, e cada esquina tinha uma guilhotina para tirar a vida, porque tinha lá um castelo, tinha um bem, tinha algo que me interessava, eu denunciava e dizia que ele era do grupo A, do grupo B, para poder se tirar dos bens dele. E ao ser guilhotinado, aquelas almas continuavam vivas no mundo espiritual, na psicosfera da França. Foi aí então que São Luís disse: mas olha, essas almas, como doutrina espírita, eles vão entender o mecanismo para eles poderem se libertar do ódio, da vingança, entender que esse ciclo de vingança contínua não vai resolver o problema. E aí Ismael disse: não, Nosso Senhor disse que tem que ir para o Brasil. E aí São Luís falou: então tá, então vamos pedir uma ajudinha. Não dá para você pegar essa turminha aqui e fazer reencarnar no Brasil. 2 milhões de franceses reencarnados no Brasil. Por isso que de vez em quando a gente olha para os aí, que o pessoal que estava lá na Revolução Francesa, todo me guilhotinou, né? Cortou meu pescoço. E eu recordo que, hoje eu não vou passar de meia-noite, fique tranquilo, tá? Eu me recordo que, certa feita, no Amor e Humildade, eu participei, desde que eu vim do Rio de Janeiro para cá, eu frequento o Amor e Humildade, e na época eu frequentava uma reunião mediúnica, onde alguns espíritos se comunicavam, e a gente fazia a doutrinação. E tinha um espírito que veio se comunicando, que era descrito pela médium, que era um bispo da igreja. E ele vinha, e toda vez que ele vinha, ele falava: vocês estão errados, esse negócio de reencarnação não existe, esse negócio de espiritismo, e vocês têm que acabar com isso. E toda vez que ele vinha na reunião, ele falava isso. E cada vez, e foi 1 mês, 2 meses, a reunião era toda na sexta-feira, cada vez sexta-feira, ele vinha através do psiquismo da médium e falava isso. E ele odiava a ideia. Eu conversava com ele, tentava explicar, falava de Francisco, ele falava: Francisco foi um tolo, e nada ele se modificava. Até que um dia, esse espírito chegou bravo,
Vocês não sabem o que é um espírito bravo. Ele ficou bravo, através da mente. Porque ele descobriu que ia reencarnar. Olha aquilo que não acreditava, ele percebeu que ia reencarnar. E o pior de tudo, que quando ele descobriu que ia reencarnar, ele ficou mais chateado ainda, porque o corpo que ele ia reencarnar ia ter mongoloismo, ia ter uma má formação na área cerebral. E aí ele falou, mas como? E ele se referindo ao seu conhecimento, à inteligência, como nós comentamos um pouco, e ele disse que colaborou com o conhecimento da humanidade, e naquele período da França, e falou, e ele não aceitava de jeito nenhum. E aí eu tentando argumentar com ele, mostrando que era uma oportunidade para que ele pudesse reencarnar e passar essa aprovação, porque nada dessas aprovações são eternas, é temporário, e ele não aceitava. A rede mediúnica, para quem não conhece, funciona com os médios ali presentes, 8, 9, 10 médios, 12 no máximo, e tem lá um médium que dá a comunicação. Os outros que sentem a presença de outros espíritos, pelo menos na nossa casa, eles só dão a comunicação ou permitem que o outro espírito fale através do seu psiquismo, se o dirigente da reunião permitir. E quando esse já estava comunicando, que era um por vez, uma médium virou para mim e disse assim, Sidney, tem um outro espírito que quer falar com ele, você permite? Eu falei, eu via que ele não, já tinha vindo várias vezes e não queria se modificar, e eu permiti, eu falei, não tá, pode falar. E ela começou a falar com ele em francês. E eu falei, meu Deus, e agora porque eu não entendi mais nada, porque eu não entendia francês, né? Ela começou a falar com ele em francês. Quando ele começou a falar com ele em francês, ele começou a chorar. Ele parou de esbravejar e ficou mudo, chorando, copiosamente chorando, através da médium. E aí depois veio a orientação para que ele aproveitasse a reencarnação, para que ele entendesse toda aquela situação, que ele agora estaria num novo projeto de vida e novos conhecimentos também. Terminou a reunião, para vocês só entender, estudando a doutrina espírita, para que um médium possa falar numa língua estranha dele, por exemplo, falar em línguas estranhas, como a gente ouve falar nas igrejas, que é falar em uma língua estrangeira, como aconteceu com a nossa irmã, é preciso duas coisas. Primeiro, ela já ter vivido nesse país, em vidas anteriores, ou ter conhecimento da língua. Então, essa irmã, ela inclusive é educadora, fez pós-graduação na França, o marido dela é francês, então ela tinha conhecimento da língua. E ela então traduziu. Sidney era uma pessoa muito querida dele, de uma outra existência, que veio falar o coração dele para que ele se transformasse, ou seja, usando o amor. E aí falou, explicou, e ele então se desligou da média e tal. E no final da reunião nós começamos a fazer a avaliação da reunião, ouvindo cada médico, o que cada um sentiu, e aí cada um falava uma coisa. E aí a médium que dava a comunicação desse espírito, que era um bispo da igreja, ela falou assim, ele entrava aqui com todo o aparato, porque no nosso psiquismo, gente, é um modelo que nós guardamos em nossa mente, a roupa, a maneira que nós nos vestimos, nós projetamos em nós mesmos, no nosso perispírito. E ele vinha com toda aquela aparelhagem, aquela estrutura toda. E ela disse assim, eu via ele, Sidney, na mente dele, é como se ele estivesse nos porões da igreja da França, Notre Dame e outras lá, prendendo pessoas nas gavetas, prendendo ali, prendendo aqui, matando. Eu falei, meu Deus do céu. E ela falou assim, Sidney, mas engraçado. Quando eu via ele andando para o lado do outro, eu via você do lado dele. Eu falei, vamos trocar de assunto, vamos falar de outra coisa, vamos mudar de assunto e tal. E aí depois eu entendi, porque eu vi moreninho desse jeito, né? Eu devo ter botado muita gente na fogueira. Então veja, o que acontece? Quando eu fico entendendo a doutrina espírita, eu não me assusto com o meu passado, e nem tampouco fico desdenhando o que é errado das outras crenças. Cada uma tem o seu papel, a sua ação. Mas cada doutrina espírita tira esse véu. E ao tirar esse véu, dá a visão para que a gente possa entender. Por isso que quando ele fala aqui, ó, os que são perseguidos pelo amor da justiça, os que têm fome e sede de justiça, serão saciados. Vão realmente entender isso. Quando entender que o mecanismo que está sofrendo é uma consequência. Aquele que nada deve fica preso às vezes 30 anos e não sabe por quê. Mas ele ia nascer inocente. 30 anos depois descobre que é inocente. Nessa ele é inocente, mas na outra. Então, muitas das vezes, as situações que nos ocorrem, falta para nós o conhecimento para entender
não para simplesmente, tacitamente dizer, é assim mesmo. Não, entender que existe um mecanismo divino colocando no lugar aquilo que foi tirado. Então essas almas que vieram para cá, muitas estão aí ligadas, né? Vocês sabem onde estão, nas políticas principalmente, lá da França Antiga. E é assim que a Terra se modifica. Aqueles meninos bombas, crianças bombas, que se matam para tirar a vida de outros por crenças diferentes, reencarnarão em outras estruturas sociais para mudar o psiquismo deles, com uma nova religião, uma nova crença, uma nova percepção. E ao reencarnar numa nova estrutura social, ele modifica o ponto principal daquilo que eles acreditam. Então é assim que nós somos solidários uns aos outros. Por isso que há essa modificação, essa estrutura. Tanto é que o movimento espírita, ele tomou uma proporção mundial pelos brasileiros. Já que a árvore do Evangelho, do Novo, do Espiritismo, do Consolador Prometido, veio para o Brasil, o próprio Brasil tem a missão de levar isso para o mundo. E é interessante, a Federação Espírita Brasileira, que é o órgão máximo, né, do movimento espírita no Brasil, existe o Conselho Espírita Internacional. Hoje existe mais de 30 federativas no mundo inteiro. E o mais interessante, todas elas são dirigidas pelos brasileiros que moram lá. Então vejo que a doutrina espírita hoje aqui no Brasil é muito conhecida. Nós temos diversos centros espíritas fazendo palestra o tempo todo, um número imenso de obras de estudo. Está aí essa imensas obras do nosso querido Chico para o nosso conhecimento. Mas nos mundos aí fora, nos outros países, é muito pouco. O valor que nós damos dessa obra aqui no Brasil, eles dão muito pouco. Em alguns países europeus, só obras lançadas recentemente são importantes. As que foram lançadas no século passado, nem muito analisam. Tanto é que quando a federação traduz para os idiomas correspondentes, o nosso lar, por exemplo, foi traduzido para mais de 30 idiomas no mundo inteiro. E aí as pessoas têm contato com essa doutrina. Então vejo qual é o trabalho do Cristo na Terra. Avançando, nós temos ali bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Aonde é desenvolvido esse conhecimento? É desenvolvido justamente no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E no capítulo 8, Allan Kardec então vai tratar aqui sobre simplicidade e pureza do coração, pecado pelo pensamento, adultério, verdadeira pureza, mãos lavadas, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai. E muita gente acha que tem que cortar a mão. Tem alguns países aí que cortam, né? Mas o cortar a mão ali é justamente o processo da reencarnação. Ou seja, aquele ato, aquela atitude, aquilo que eu utilizei para o mal, eu venho sem ela, para poder mudar. Eu já narrei para vocês aqui, em palestras anteriores, ainda bem que o pessoal me convida aqui uma vez por ano, praticamente, né? Ou de 2 em 2 meses. Eu recordo que eu já narrei aqui para vocês o meu filho. Eu tenho um filho hoje de 25 anos já. Ele nasceu com algumas dificuldades fisiológicas, uma formação congênita. E ele tem dificuldade para falar, tem dificuldade para escrever, o joelho bate no outro e tal. E é uma questão hereditária. O tio dele, que é irmão da mãe, é assim. O tio-avô dele, que é irmão da avó, é assim. Então, ou seja, a geração daquele grupo familiar, todos os homens nascem com essa deficiência. As mulheres nascem perfeitas, não sei porquê. Mas os homens lá da família, todos nascem assim. E ele, então, frequentou muito tempo a PAI. E ele virou para mim e falou assim um dia: pai, vai ter uma festa na PAI, vamos comigo? Eu falei: tá bom, fui. E quando eu cheguei lá, encontrei, né, na PAI, para quem conhece, aquele número de crianças com um aspecto autista, outras com síndrome de Down, outras com outros problemas. Assim, uma festa maravilhosa. Todo mundo tocando ali, brincando, cantando. Eles apresentavam teatro, apresentavam música. E ele me apresentou alguns amigos dele. Chegou e me apresentou: esse aqui é meu pai. E aí uns 4, 5, 7, 8 amigos dele, ele me apresentou. E aí eles iam lá, faziam uma canta, brincavam um com o outro. Aí um deles virou para mim e falou assim: Sidney, tu é pai do Sidney, né? Tu não quer ir porque meu filho também chama Sidney. Tu não quer comer lá Eles deram um ticketzinho para nós, vai pegar lanche ali, ó. Tu vai, pega o lanche ali.
Eu falei, não quero não. Ó. Aí daqui a pouco o outro, olha, eu recebi um tipo de dizer aqui para refrigerante, ó, é só dar ali naquela casinha ali, a moça dá um refrigerante. Eu falei, não quero não. E eles iam lá na frente, no palco, faziam a apresentação e voltavam. E voltavam, era uma festa linda. E um deles vinha e me cumprimentava. Daqui a pouco o outro vinha, tu é pai do Cid, né? Me cumprimentava. Teve um lá que me cumprimentou umas 5 vezes. O mesmo. E aí, quando eu fiquei olhando aquilo, eu falei, meu Deus do céu. E aí eu comecei a ficar emocionado, porque eu vi aquela massa de almas ligadas ao corpo, e até porque com a síndrome de Down vivem em pouco tempo, outros com aspecto autista, outros com outras deficiências mais graves. E eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, se a humanidade toda fosse Down, seria uma maravilha. Porque eles têm um quê diferente? Nós temos 46 cromossomos, eles têm 47. Aí ele olha para você, dá vontade de apertar para você. Tinha um lá que vinha, que me abraçava, tinha outro, porque eles são assim. Aí se você parar para pensar, você, meu Deus, como é que isso pode ser explicado? Aí Allan Kardec pergunta, o que acontece com a alma? O que acontece com a alma ligada ao corpo? Diz que o corpo, o organismo, mexe na estrutura da personalidade. Se havia necessidade de acreditar. Vamos dar um exemplo. Imagine lá aquela questão da ligação dos gametas, os 23 cromossomos da mãe, os 23 cromossomos do pai, se unem de par em par até o 23, que é X e Y, que é o sexo masculino e feminino. Mas ali no par 21 há uma trissomia, uma má formação congênita, gerado pelo espírito reencarnante através do seu perispírito, influenciando a estrutura do ADN, a ápice dos óxidos ribonucleicos, fazendo que a área do tubo neural, a área do cérebro da agressividade é embotada e a área da afetividade é escondida. E o espírito, quando reencarna nesse corpo, por mais que ele possa ser belicoso, ele sente a pressão do físico e espelha a afetividade. Isso é um processo educativo. Então, muitas vezes a gente não entende, por que nossas crianças nascem assim, com deficiências físicas, isso. Há um motivo. Agora, olha só que maravilha. Quando eu estudo a doutrina espírita, eu descubro o seguinte: o espírito não é Down, o espírito não é perneta, o espírito não é cego, o espírito não é mudo, não tem Alzheimer. Quem tem essa deficiência é o organismo. Então veja que nós estamos num corpo físico que é temporário para a nossa disciplina. Por isso que as canções da bem-aventurança é para dulcificar nossa mente, o nosso coração e entender os motivos das dores, do sofrimento. E como eu entendo os mansos, por exemplo, porque eles herdarão a terra. Aonde Allan Kardec desenvolve esse conhecimento sobre os mansos, os pacíficos, que serão chamados filhos de Deus? É no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele vai tratar sobre injúrias e violência. Aí nós vamos entender sobre a questão de violência, de agressividade, de ódio pelo outro, pelo partido A, partido B, essa briga toda que nós ficamos enxafundados no nosso psiquismo, alimentando, criando uma psicosfera ruim para o nosso país, para a terra inteira. E aí nós vamos ver que os Espíritos propõem a afabilidade, a paciência, a obediência e a resignação, a cólera. E é interessante sobre a cólera, já para ir chegando ao primeiro, meia hora do final, a cólera tem uma mensagem de Hahnemann. Hahnemann, para quem já sabe, que é o pai da homeopatia. Ele diz assim, ele vai falar, não é o corpo que dá cólera, a raiva. Quem tem raiva é o espírito. Então muitas vezes a gente diz assim, eu não estou bem hoje porque eu não dormi direito, né? Ou eu estou com dor de cabeça, por isso que respondi mal, né? Eu estou, sei lá, sentindo isso, por isso que eu estou bravo hoje. Tem algo que acontece com a senhora aí da mudança hormonal que eu evito de falar. Mas o que acontece geralmente? A gente bota a culpa no corpo para justificar um comportamento desajustado. Aí o que o Hahnemann diz? Não é o corpo que dá cólera. Porque se o espírito ele é afável, mesmo com o corpo com dor, ele continua a ser afável. Igual o Chico, por exemplo, ele disse que era casado com 2 mulheres terríveis, Dona Catarata e Dona Angina. Uma apertava de um lado, apertava do outro. Isso é a palavra do Chico, tá? Então veja que a gente passa a perceber que quando o espírito está bem, mesmo que o corpo esteja em deficiência, ele supera. Como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantas outras.
Então, por isso que a doutrina espírita, ela nos traz umas informações para a gente mudar a nossa maneira de ver, entender, não criticar A, B, C, D, ou religião A, ou isso, mas entender o mecanismo, como funciona. E por último, ele vai tratar assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí, quando a gente vai tratar desse assunto aqui, que está muito bem amplo, né? Aqui no capítulo 10, Allan Kardec vai falar sobre o perdão, né? A reconciliação com os adversários, que a gente às vezes tem uns aí que a gente não quer nem ver, né? Jesus há 2000 anos falou para nós assim: amai uns aos outros. E aí hoje a gente para e fala assim: eu acho que Jesus errou, porque tem uns aí que não dá para amar, não. Está difícil. Mas vai ter que amar um dia. Não tem jeito, porque todo mundo é filho de Deus. Olha só que interessante, ele fala aqui: sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave. A gente vê a trave, né? O argueiro tem uma palhazinha pequenininha no olho do irmão, mas não vê a trave na nossa, né? Não julgueis para não ser julgado, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, e as instruções dos Espíritos. Todo perdão das ofensas, a indulgência, e é permitido repreender e notar as imperfeições do outro, o mal do outro, de outro. E é nesse capítulo aqui que ele vai tratar sobre amai os vossos inimigos. Aí ele vai dizer assim: como é que é amar os inimigos? Eu não posso amar um inimigo, alguém que me traiu, alguém que me fez o mal, como eu trato um amigo. Porque senão seria um disparate da lógica. Agora, o que ele diz ali? Amar o inimigo é não desejar mais o mal dele para ele. Amar o inimigo é ajudá-lo quando ele precisa. Amar o inimigo é ficar feliz quando ele tem uma vitória. Eu posso não ter mais a convivência, mas se ele precisa, eu estou lá pronto para ajudar. Veja que a proposta é diferente. Não é pagar mal com mal, ódio com ódio, mas é pagar aquele ódio com amor. Esse aqui é o caminho dessa ação nossa. Então, nesse livro aqui que eu falei para vocês, Vidas Vazias, vale a pena adquirir, são 30 mensagens da Joana de Ângeles. Ela vai falar ainda, né, que Jesus exaltou uma ternura e na incomparável condição das bem-aventuranças ofereceu o mais expressivo legado de beleza e vida que se conhece. Então, as bem-aventuranças, amigos, se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos entender de uma forma teórica como é que cada bem-aventurança é apresentada por Jesus. Qual é a proposta de transformação para que a gente pudesse modificar a situação que nós estamos. E para finalizar, eu lembro apenas que tinha um palestrante que fazia palestra em vários lugares, andava por todo o estado aí, fazendo palestra, em outros países também. E ele entrou numa determinada casa espírita, e ele fez a palestra, e quando ele começou a fazer a palestra, em um dado momento, ele percebeu que estava sentado numa determinada fileira, um senhor, que ao falar alguma coisa para o palestrante, o senhor fazia assim. Ele falava outras coisas, o homem fez assim. E aí, falou, continuou fazendo a palestra até o fim, de vez em quando o homem fazia assim, daqui a pouco o homem fazia assim, e ele passou. Ele ia embora, não perguntava nada, e o tempo foi passando, e cada vez que ele ia naquela casa espírita, ele via aquele homem sentado mais ou menos na mesma fileira. Quando ele falava alguma coisa, o homem fazia assim. Falava outras coisas, o homem fazia assim. E ele foi passando o tempo. Os anos passaram lá uns 20 anos mais ou menos, quando depois que ele chegou naquela casa, olhou e não viu aquele homem. Quando ele não viu o homem, ele ficou feliz, porque ele falou: hoje eu vou fazer a palestra sem que ele me interrompa, ele me atrapalhe. E ele fez a palestra. Quando ele terminou de fazer a palestra, palestrante, não sei se vocês sabem, é curioso. E quando ele terminou, ele virou para o dirigente e virou assim: vem cá, ali assim sentado o senhor, então deu as características do senhor. E aí o dirigente falou assim: esse é o fulano de tal. E ele perguntou: ele não veio hoje? Aí o dirigente: não, nosso irmão desencarnou. Ele morreu. Quase o palestrante fez o sinal da cruz agradecendo, né? Que tinha desencarnado aquele homem que discordava dele. Mas aí ele não falou nada. Aí o dirigente: mas por quê? Por que você quer saber? Não é por nada. O palestrante espírita continuou fazendo a tarefa dele.
Vocês sabem que o palestrante espírita também desencarna. Demora, mas também desencarna. Né? Saiu de volta, foi agora, com 98 anos. Desencarnou. E aí, quando ele desencarna, ele chega no mundo espiritual e ele chega meio atrapalhado. Porque esse pessoal que fica falando muito, né? E fala toda a vida, chega bem atrapalhado do outro lado. E aí, quando ele chegou meio atrapalhado, um espírito chegou perto dele, colocou a mão sobre os seus ombros, acalmou, e veio, vem, meu irmão, vem para cá. Ele não. E ele meio atabalhoado a sua mente, e ele não sabia aplicar a teoria, a prática do que ele tinha falado quando estava encarnado, com a realidade do mundo espiritual. Aí aquele homem veio, e quando ele olhou, ele viu que era aquele homem. Ele falou, como? O senhor? Aí não, aí vem, meu irmão, vem para um lugar aqui mais tranquilo. E levou ele para um lugar mais tranquilo. Ele falou, não, mas o senhor. Ele falou, não, mas o que foi? O senhor discordava de mim na terra. Aí o homem olhou para ele e quando viu, você é aquele palestrante, né? Tua palestra é muito boa. Eu adorei suas palestras. Não, mas o senhor discordava de mim na terra. Quando eu fazia palestra, teve uma palestra que quando eu falei, o senhor fez mais assim do que assim. Então o que é que o senhor discordava tanto de mim? Aí o homem falou, meu irmão, desculpa, tu entendeu errado. É que quando você falava umas coisas, eu falava, isso eu já faço. Você falava outras coisas, isso eu não faço. E aí, quando eu ia para casa, diz o homem, eu parava, pegava o evangelho, naquelas partes que tu citava, eu pegava, meditava e começava a fazer. E o palestrante disse, nem tudo que eu falei eu fiz. Então, amigos, o fato da gente estar aqui na frente, de citar, de cor e salteado, capítulo disso e tal, não significa que nós somos melhores do que ninguém. Estamos juntos, na mesma caminhada, um auxiliando o outro, e para que todos cresçam, em nome de Jesus. Muita paz, que Deus abençoe a todos nós.